tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos de volta ao MacniCast. Temos mais um episódio hoje e hoje eu estou com o Leandro Baruffi e o Gerson Freire da Dell, que vieram conversar comigo a respeito de tecnologia como um todo, mas a gente tem um viés aí um pouco mais focado na parte de soluções e 5G. Tá? Então, Leandro, Gerson, obrigado por terem vindo. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é meu. O que eu gostaria, se vocês pudessem, de repente, começando com uma introdução, se pudessem se apresentar, por favor. Sem dúvida. Então, obrigado pelo convite, Fábio, de novo. É um prazer sempre falar contigo e com a Macnica. Meu nome é Leandro Baruffi, né? Eu tenho 19, quase 20 anos aí de mercado de tecnologia também. Já passei por alguns distribuidores, canais, trabalhei já com soluções IBM. Hoje eu estou focado em soluções Dell. Estou há quase 10 anos agora na Dell. Comecei como especialista técnico de pré-vendas de produtos interno e hoje eu sou FMM, né, que é um Field Marketing Manager responsável pela parte de COC Solutions. Então, tudo que tange a parte de soluções e não de produtos em si, né? Então, HPC, Data Analytics, Inteligência Artificial, Telco, né? Voltado para esse tipo de fazer o enablement do time de vendas também e, enfim, levar mensagem para os clientes e da melhor forma possível junto com o nosso time de especialistas aqui. Maravilha. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. Então, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gerson Freire. Trabalho nesse mercado de tecnologia faz um certo tempo. Acho que os cabelos brancos indicam um pouco. Não vem falar comigo de cabelo branco, pelo amor de Deus. Mas, assim, só de Dell e EMC eu já são mais de 22 anos. Então, eu tive a oportunidade de ver muito da evolução desse mercado de tecnologia. Inicialmente, muito como especialista na área de armazenamento de dados, soluções de proteção, replicação, contingência e tal, voltado para grandes clientes, grandes data centers. E a gente foi vendo a evolução da tecnologia, hiperconvergente, servidores e tudo acontecendo. E assim, mais recentemente, eu tenho a oportunidade de trabalhar hoje como um arquiteto global da Dell, focado no mercado de telecom. Então, assim, a gente sabe que hoje o mercado de telco é um dos que está sofrendo o maior nível de mudanças, muito em função do 5G, né, e do que vem em consequência dele. Então, hoje eu trabalho como um arquiteto, né, um recurso de consultor técnico para as empresas, né, aqui no Brasil, voltados para o mercado dos CSPs, das operadoras e dos parceiros que estão ao redor desses clientes, né? Maravilha. Então, tem sido assim, bem interessante, diria, né? Um momento bem peculiar, o fato de a gente estar podendo vivenciar tudo isso. E legal poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento. Maravilha, obrigado, Gerson, obrigado, Leandro. Em relação a... eu queria tirar um assunto do caminho, já antes da gente começar a entrar em outras searas, tá? Mas que é o assunto da pandemia e do shortage de semicondutores, né? Como que vocês passaram esses últimos 2 anos e meio, como foi isso para vocês e como está se refletindo, qual é a situação atual dessa questão toda de falta de componentes e da pandemia como um todo, como que ela afetou o mercado? Vocês podem me falar um pouquinho sobre isso? Sim. Total, assim como todo mundo, né? Assim como todos os outros players, como todos os fabricantes, enfim. Afetou bastante, não só nós, né, como eu comentei, mas a gente ainda está enfrentando isso, né? A gente tem algum impacto aí na entrega de alguns produtos, não só nosso, de novo, a gente trabalha com alguns parceiros também e assim, é nítido que o shortage ainda está aí para atrapalhar o nosso mercado, né? Acho que a gente achou que isso fosse acabar ou minimizar a partir do segundo semestre. Talvez veio a guerra da Ucrânia aí, né, o que está acontecendo lá na Ásia, e isso, de fato, ainda não se mostrou uma realidade. Então, a gente, naturalmente, continua, né, essa questão do shortage já é um fato a ser administrado, né, por todos os principais vendedores de tecnologia. A Dell não é uma exceção. Eu até vejo que a Dell se prepara muito bem com uma cadeia de suprimentos de fornecedores muito bem estabelecida, né,
mas, de fato, para alguns produtos o tempo de entrega é bem maior do que no passado, do que já foi. Mas eu acho que com o tempo passando, a cadeia se regularizando, a tendência é que logo a gente volte ao que era no período pré-pandemia. Né? Não, legal. Em relação a essa questão do semicondutor especificamente, a gente vê que existem ciclos, né? E fatores externos às vezes precipitam que esses ciclos vão acontecendo ou se repetindo, né? E nas últimas décadas a gente tem visto, ou estava vendo, né? Uma consolidação muito grande do processo de fabricação lá na região, né? De Taiwan e né? da Ásia. E agora, de repente, se vê a fragilidade dessa decisão ou dessa evolução do mercado para algo mais consolidado, que é quando algo, vamos dizer, quando todos os ovos estão na mesma cesta, né? A gente tem uma certa dificuldade, a gente fica mais, vamos dizer, afetado por fatores externos. E a gente tem visto agora vários fabricantes de semicondutores pelo mundo iniciando alguns projetos de descentralização, né? Inclusive falando em trazer fábricas para cá e tal, para a América Latina e tal, que é um negócio bem interessante que eu achei que a gente não ia estar conversando sobre isso mais, né? E é engraçado como né, os fatores externos realmente nos levam para situações novas, né? Mas obrigado por ter compartilhado isso. Eu acho que tem dois assuntos hoje que eu queria conversar com vocês. Um tem um pouco a ver com essa questão da tecnologia. Os dois estão, claro, interligados, né? Um tem a ver com essa questão da tecnologia como conceito que cada vez mais está sendo adotado por mercados mais diversos, né? Recentemente eu gravei um episódio sobre justamente a democratização de inteligência artificial, de IoT, né? de computação de alta performance como um instrumento para melhoria da sociedade como um todo, né? Tu consegue ter impacto real em produtividade, né? Na indústria, na economia, na sociedade, através do uso de tecnologia, né? Então, como que hoje, né? Isso está sendo, vamos dizer, desenvolvido de certa forma, ou está evoluindo dentro de um player né, do tamanho da Dell, por exemplo, que é um player que tem um alcance global, é líder no seu mercado, como que se enxerga isso do ponto de vista de, ok, até agora eu faço, né, até esse momento eu estava fazendo máquinas, eu estava fazendo computadores, eu estava fazendo, mas o meu mercado ou a sociedade, a indústria está pedindo solução, né? Como que esse processo funciona? Não, perfeito, Fábio. Assim, há muito a Dell já descobriu isso, já está se posicionando dessa forma, né? Como provedora de soluções e não mais de lata, né? De hardware. Então, a gente tem algumas vertentes lá dentro, distribuída por especialistas, né? Por pessoas que são dedicadas para cada workload específico, como você citou, inteligência artificial, data analytics, HPC, né? Vindo forte aí. E assim, obviamente a gente sabe que as demandas de tecnologia não estão mais vindo só da área de tecnologia dos clientes, né? Elas já estão partindo por outras áreas que permeiam toda a organização, né? Então, você não vê mais só um CIO, por exemplo, hoje falando sobre tecnologia, né? Você vê um CTO, alguma outra área executiva também falando a respeito disso. Então, a Dell obviamente, já percebeu isso, já está se posicionando, já se posicionou, na verdade, para atender esse tipo de demanda, né? Então, a gente tem ferramentas específicas para levantar esse tipo de informação dentro dos clientes. Nosso time de vendas está totalmente capacitado para conseguir pegar essa mensagem e disseminar dentro da companhia, né? Para atuar da melhor forma junto com os especialistas, junto com o time de pós-venda também, inclusive. Porque a própria relação com o cliente muda, né? Completamente. Em relação ao mindset de conversa, até de discussão, porque daqui a pouco tu está conseguindo impactar áreas que normalmente não eram tocadas, né? De repente, dentro de uma empresa não sei, uma indústria qualquer, agora, de repente, está se mexendo lá no processo mesmo industrial, ou na logística associada e aplicando inteligência e tecnologia para trazer
Exatamente. Resultados. Talvez a logística seja um exemplo clássico, assim, né? Assim, você não está falando com o pessoal de tecnologia, você está falando com quem está, de fato, no business do cliente. Quem sente a dor, né? Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. A gente está se capacitando para conversar com pessoas que estão fora da organização de tecnologia e não mais o coordenador, o gerente de tecnologia, o CIO, né? Então, é exatamente isso. A gente percebe, se complementando, que hoje tem até uma palavra da moda que eles falam de outcomes. Ou seja, o cliente hoje, ele busca por resultados, né? Quando ele vem buscar um fornecedor, seja Dell, seja qualquer outro fornecedor de tecnologia, ele tem um problema a resolver, ou algo a otimizar. Um processo a otimizar, né? Uma nova campanha que ele quer lançar para os seus clientes. Não quer saber de lá. Tem algum KPI incomodando, algum né? KPI incomodando, exatamente. E aí você não consegue, a gente percebe que a gente está muito na linha de frente ali com os clientes, né? A gente não consegue abrir a agenda de um executivo, seja ele qual for, para falar de produto. Não consegue. Foi-se o tempo. Né? Foi-se o tempo que você conseguia abrir a agenda de um executivo e falar, olha, está aqui o meu novo modelo de storage, meu novo modelo de servidor. Tantos IOPS. Tantos IOPS, tantos capacidade de processamento. Eu acho que hoje não, de fato. Hoje a gente vive uma outra realidade. E como o Baruf comentou, assim, a Dell, como muitas outras empresas, tem que estar conectada ao business, ao como aqueles produtos vão resolver. Naturalmente, muitas vezes, não é só com o seu produto, você tem que estar dentro de um ecossistema, né? Tem que estar compondo uma solução que vai ter hardware da Dell, que vai ter software do vendedor A, software do vendedor B, serviço do vendedor C, né? Tudo a ponto de poder criar uma solução que traga valor para o negócio, né? Ou seja, que aí o cliente veja realmente a vantagem e o benefício de uma parceria com uma empresa de tecnologia como a Dell, como qualquer outra. E tirando um pouco o crachá, a gente faz muito bem isso. Assim, essa integração com todos esses vendors, esses parceiros. Então, a criação desse ecossistema faz parte justamente da estratégia. Faz parte da estratégia. Tem uma área, como o Baruf falou, para isso, especificamente voltada a criar soluções, né? Okay. Naturalmente, as soluções são criadas usando os equipamentos da empresa, claro, né, que investe continuamente, né, na evolução, mas eu brinco que uma andorinha só não faz verão. E não faz mesmo, sabe? Hoje, nesse mundo, você tem que estar compondo e você vê vários casos de sucesso aí no mercado de empresas que eram teoricamente concorrentes, que passaram a ser parceiras a favor, né, de um determinado problema de negócio. E eu acho que a Dell tá nessa também. E eu acho que nós, como profissionais, também temos que nos atualizar, saber um pouco de cada e entender como é que eu posso, no final do dia, compor com as ferramentas que estão na caixa, como é que eu posso compor uma solução que venha de encontro às necessidades do cliente. Que vai agregar lá, na frente. Ponta. Claro. Não, fantástico. Então, e como é que vocês enxergam vamos dizer, o panorama de desenvolvimento de tecnologia no Brasil hoje, no que diz respeito à riqueza de recursos desse ecossistema de vocês? Como em termos de parcerias, de parceiros, vocês têm empresas suficientes aqui? Vocês têm que buscar fora? Como é que o negócio normalmente funciona? Eu vejo assim, se eu puder começar depois você... Claro. Eu vejo que tem muita empresa, sim, mas tem espaço para mais, sabe? Eu acho que as startups as startups trazem de novas tecnologias, que, de novo, compõem num ecossistema, é algo que tende a trazer muito valor para muito cliente, qualquer segmento. Então, tem que olhar, sim, para as startups. Para as empresas grandes, sim, é o que a gente já faz, né, naturalmente. Mas para esse ecossistema das empresas menores, eu acho que tem espaço, né, para que elas sejam agregadas dentro do contexto geral, a fim de criar essa solução mais completa. Não, e só complementar o que o Gerson comentou agora, assim, hoje, por acaso, eu também sou responsável pela parte de parcerias dentro da Dell Brasil, né? Então, soluções de terceiros. Então, tudo que a gente não consegue, não tem IP, né? Intellectual Property dos produtos da Dell, desenvolvimento, a gente consegue parcerizar com grandes empresas de mercado hoje, né? Então, soluções de firewall, soluções de balanceamento de carga, soluções de infraestrutura de física de data centers, a gente consegue prover tudo como uma única solução, ou seja, sendo o único ponto focal para o cliente, né? Então, isso a gente ganha, além de agilidade, a gente ganha confiança do cliente, a gente tem toda essa capacidade de entregar a solução, né? De fato, e não simplesmente lata. Legal. E em relação aos mercados, as verticais de mercado que a gente enxerga hoje aqui no Brasil,
e que estão demandando essa tecnologia, vocês têm alguma que vocês destacariam como, vou dizer, essa vertical aqui está crescendo mais ou está adotando mais rapidamente novas tecnologias e que a gente está realmente focando mais nesse momento? A gente tem, como eu te falei, a gente tem uma série de verticais que a gente está focando, mas eu vou deixar o mestre dos magos aí falar mais sobre a Eu acho que tem especialidade um pouco dele. de tudo, não tem uma específica, depende da tecnologia que você tá abordando, né? Mas, assim, a gente vê investimentos crescentes em manufatura, em healthcare, né, em saúde. A parte de telecom não dá para dizer, né? Ou seja, eu sou meio suspeito para falar. Claro, É aí que eu queria que ele chegasse. Exato. Esse era o gancho, né? Perfeito. Mas, assim, a questão da telecom é que telecom é uma vertical, ele é um mercado, mas ao mesmo tempo é uma horizontal, né? É uma horizontal. Exato. Porque principalmente agora com 5G, né? Tu vai ter no 5G acho que um componente crucial para esse processo de disseminação de tecnologia e de adoção, né? É engraçado como, assim, acho que nunca uma tecnologia de comunicação móvel foi tão abordada, tão disseminada quanto o 5G. Outro dia desse eu estava na padaria, literalmente, tomando café na padaria de manhã cedo, e tinha um taxista, tinha um outro rapaz do lado, e ele falou, não, então, mas agora com a chegada do 5G vai melhorar tudo, a conectividade vai ficar mais fácil, vai ser mais fácil da gente poder chamar o táxi, se comunicar e tal. Então, assim, a questão da democratização da tecnologia, a gente percebe que se fala muito do 5G, o Brasil está começando agora, né? Então, já são 5 capitais, essa semana entram mais 5, até novembro a gente deve estar cobrindo todas, né, as capitais, então o potencial, inicialmente, a gente vê que vai ser muito voltado para nós, consumidores, né, que temos nossos aparelhos, mas a gente sabe que o 5G não foi criado para isso, né, ele foi criado para possibilitar novas oportunidades, novos serviços, principalmente para as empresas, né, que vão poder usar dessa vantagem do 5G com uma tecnologia de alto poder de transferência de dados, baixíssima latência, e aí apresentar, né, casos de uso que hoje não são possíveis com a tecnologia corrente, com o 4G. E aí é o que você falou, ele é cross, né? Então, porque a conectividade hoje, ela habilita tudo, né, cara? Então, assim, você sem conectividade não trabalha, sem conectividade quase não se diverte, as crianças não usam os tablets. Não, pode tirar a água e comida das crianças, Tira mas não tira o Wi-Fi. Não tira o Wi-Fi. Não tira o Wi-Fi, exatamente. E aí é isso só vai, eu acho que se potencializar. E a internet de banda larga que a gente tem hoje em casa, ela vai ser móvel. Né? Você vai ter a mesma capacidade de transmissão de dados que você tem na tua casa, no seu celular, esteja onde estiver. E aí vai de quem souber capturar as oportunidades que vão sair daí, né? Claro, exatamente. Com certeza. Então, aí eu acho que aí é o grande X da questão, né? Ou seja, como é que esse ecossistema vai ser criado? As operadoras estão no centro, até porque hoje são elas que têm o direito de uso do espectro, né? Da frequência. Mas elas sozinhas também não vão conseguir. Então, elas precisam de muita parceria para levar esses serviços, seja um serviço de game, seja um serviço de realidade aumentada para treinamento, um serviço de robôs autoguiados dentro da fábrica. Veículos autônomos, tudo que se fala em relação ao 5G. Então, para tudo isso, vai exigir parcerias. Né? E as redes privadas? Estamos vendo um crescimento? Então, está crescendo bastante. A gente percebe hoje, até o 4G era muito nicho. A gente via que redes privadas era para grandes mineradoras ou petrolíferas, ponto. Ou portos e aeroportos. Hoje a gente já vê que tem aplicabilidade para empresas menores, médias, porque a gente sabe que às vezes a cobertura de um Wi-Fi ou de um 4G, especialmente no indoor, não é a melhor possível. E hoje o 5G com o poder de cobertura de baixa latência traz uma vantagem grande. E aí essas empresas vão poder falar assim, olha, em vez de eu ter que depender da rede pública para ter, né, o meu robô transitando dentro da fábrica, para ter o meu sistema de digital twins rodando, ou para ter o meu hospital devidamente conectado, eu vou criar minha própria rede. Minha rede privada, vamos dizer assim, né? Celular, móvel, privada.
onde só quem tem autorização, quem tem SIM card autorizado consegue se logar. Então a gente percebe que esse movimento de adoção de redes privadas tende a aumentar bastante com a chegada do 5G. Sim, perfeito. Bem interessante. E assim, claro, a gente fala em inteligência artificial, né? Sendo aplicado em todos os setores da sociedade. Para a inteligência artificial funcionar, a gente precisa de dados, porque os dados são exatamente aquilo que acaba treinando a própria rede, depois é o que a gente usa para fazer as análises, mas esses dados têm que ser coletados, e eles são coletados através de um sensor, que pode ser uma câmera, pode ser um microfone, ou pode ser um sensor qualquer, mas ele está lá na borda, né? Ele está lá na aplicação. E então o 5G ele passa a ser também uma maneira de acelerar o processo de adoção de IoT como tecnologia, né? Junto com o Edge, né? Exato, e tem aí um componente fundamental que é o famoso Edge Computing. Né? Uhum. Porque o Edge como localidade já existe há muito tempo, né? Só que não com a proposição que existe hoje, que é a junção de conectividade, né? 5G, IoT, inteligência artificial, ou seja, todo esse combinado com a computação de borda tende a trazer resultados extremamente expressivos, porque se você tem, por exemplo, um sistema de câmeras de computer vision rodando numa fábrica automobilística, que está ali monitorando vamos dizer, a fase final da linha de produção e tem que estar ali preocupado com qualidade de controle, e as respostas têm que sair ali, muitas vezes em segundos. É importante que você tenha, e as respostas elas são processadas, um algoritmo ali tem que ser aplicado para dizer se o que eu espero está ok ou não, né? Então, assim, essa junção da conectividade de alta capacidade, baixa latência, o IoT coletando as informações e o Edge Computing processando, entregando as respostas da forma mais rápida, é o que deve acontecer, né? O que tende a proliferar nos próximos anos, porque assim, a tecnologia de nuvem chegou para ficar, é fato, mas novos casos de uso estão sendo gerados onde a latência para a nuvem não é suportada. Ou seja, o tempo de comunicação entre quem gera o dado e aonde ele é processado passa a ser muito grande. Então, você tem que ter alguém no meio do caminho, alguém mais próximo onde o dado é definitivamente gerado e coletado. Perfeito. Aí entra o tal do Edge Computing, né? Perfeito. Isso aí até me lembra de um outro ponto, que é o seguinte: a gente olha para a infraestrutura de redes celulares, né, à medida que elas foram evoluindo, do Edge, o 3G e tal. Normalmente, para essa parte de estação rádio base, vamos dizer assim, né, de equipamento de infraestrutura propriamente dita, a gente tinha equipamentos super dedicados com altíssimo desempenho, normalmente processamento em hardware mesmo, para poder realmente aplicar todos os algoritmos e filtros e multiplexações necessárias para viabilizar tecnicamente a solução. E com 5G isso também muda, né? A gente também tem uma visão nova, tem uma outra arquitetura, tem um outro conceito. E aí a pergunta, por que a Dell, como fabricante de computadores, está interessada em 5G? Então, se a gente olhar... Tinha um slide que a gente mostrava no passado, que eu não lembro exatamente o criador dele, mas é o slide que dizia que o software está dominando o mundo, né? Ele está devorando o mundo. E de fato está, né? Tudo que a gente vê e entende hoje tem um código, linhas de código de software por trás. E isso não é uma exceção nas novas telco clouds. Né? Como você falou, até o 4G... No 4G a gente já tinha uma boa parcela de empresas que já começaram a virtualizar as suas redes de celular móveis, suas infraestruturas que suportam as redes de celular. Mas com 5G isso é um padrão. Você vai entrar num mundo software defined, aberto, definido por APIs, por microserviços, containers, ou seja, tudo aquilo que já existe há alguns anos na TI, né, passa agora a fazer parte da rede core de um serviço de celular móvel, né? E a Dell, por que a Dell está interessada? Porque a Dell é o maior, ela tem muita expertise nesse mundo de TI, né, tem muita expertise provendo soluções, né, como a gente comentou, definidas por software, e a gente entra para poder compor, né, para compor o ecossistema que, normalmente, sozinho a gente não vai conseguir, mas que com a parceria com todos os principais players, e hoje surgem novos players de softwares,
que colocam funcionalidades nessa rede, né? E a Dell entra como uma espécie de integrador de tecnologia, né? Para poder, vamos dizer assim, consolidar todos esses componentes. E, de fato, a Dell não está interessada na tecnologia em si. A Dell está interessada em resolver o problema do cliente. A tecnologia em si, seja ela um workload de 5G, um workload de HPC, qualquer que seja, é para resolver esse problema. Né? Então, é justamente meio para um fim, exatamente né? O que o Gerson comentou. Então, a nossa ideia é resolver os problemas do cliente, não, de fato... E, claro, como? Com tecnologia, com todas essas... com tudo isso que o Gerson Isso mencionou. não é uma prerrogativa da Dell, é o mercado que está indo em direção a isso. Né? Então, você vê uma tendência, as principais operadoras no mundo, né, se movimentando na modernização das suas redes, e todas elas usando esse conceito da rede definida por software. Né? E tem várias funções da rede, né, e que estão dispostas em várias localidades. Mas hoje é totalmente possível você compor uma telco cloud com N fornecedores, um hardware, vamos dizer assim, comum, né? Mas com fornecedores de software, cada um para sua função, de uma forma extremamente harmônica. Até porque existem padrões que têm que ser seguidos, né? Então, se você olha para o mundo de telecom, das redes celulares, tem um órgão que chama 3GPP, que é o cara que define os padrões. Então, se você vai criar uma solução de core de 5G, você tem que seguir esses padrões, para que o seu módulo fale com o módulo do outro vendor, que fale com o do outro vendor, né? Mas a infraestrutura embaixo é comum, e uma coisa que passa a também ser muito comum são os mesmos layers de software de cloud, que são conhecidos no ambiente de TI, passam agora a estar presentes também dentro das estruturas das redes móveis. Então, empresas como VMware, como Red Hat e outras aí, né, também têm participado bastante dessa modernização, porque é necessário toda essa camada de automação para que esse serviço funcione. Até uma pergunta, eu não venho do background de telecom, apesar de ter trabalhado um pouco na área, então tem certas coisas que para mim não são tão claras, mas do ponto de vista, eu me lembro, né, a partir do momento em que se falou em que se começou a encapsular vídeo em pacotes, né, Ethernet, você fala vídeo over IP e tal, houve uma abertura de mercado para que empresas que não tradicionalmente trabalhavam com a produção de conteúdo, né, ou a distribuição de conteúdo, começassem a distribuir. As próprias empresas de telecom começaram a ser provedoras de serviços de televisão, né, vamos dizer assim, de canais de vídeo e coisas do tipo, que era algo que antes vamos dizer, do advento do vídeo over IP era impensável. Né? Tu tinha os canais de TV, tinha as empresas de broadcast e as empresas né, de satélite que fossem, mas uma empresa de telecom não ia, não se pensava nisso. E de repente aconteceu isso. E a pergunta que eu tenho é, agora que 5G faz com que telecom se aproxime do conceito de TI, né? O que isso vai trazer para o modelo tradicional de operadoras e quem mais vai entrar nesse mercado e que pode entrar nesse mercado por ter esse conhecimento e domínio de tecnologia que está nesse ambiente de TI, mas agora entra em telecom junto. Eu acho, assim, pelo que a gente vê no mercado, as operadoras que lá fora são chamadas de CSPs, né? Communication Service Provider. Elas vão ter que se deixar de ser CSP e se tornar DSP, Digital Service Provider. Porque ela vai ter que oferecer serviço digital, seja lá qual for, né? Aproveitando da rede que ela tem, né? Que está montada, construída, seja numa banda larga, fibra, ou seja numa rede móvel, celular, mas assim, só serviço de conectividade puro não paga conta em geral, né? E novamente com o 5G, esses serviços de valor agregado, e aí tem alguns exemplos que são públicos, né, onde a Dell teve oportunidade de participar. Tem, lá na Ásia, onde as primeiras implementações de 5G chegaram, né, tem uns exemplos bem legais. Na Coreia, tem uma operadora coreana, chama SKT, South Korea Telecom, e eles têm ofertas de Edge Computing, né, de MEC, né, Multi-Access Edge Computing, onde eles conseguem levar, pelo fato de você ter comunicação de alta transmissão, baixa latência e edge computing, levar
vamos dizer, casos de uso diferenciados. Então, tem um lá muito interessante relacionado à parte de entretenimento. Então, para as pessoas fazerem visitas a determinados lugares, aqueles grandes palácios, né, que tem lá na China e tal, na Coreia. Hoje, você não necessariamente precisa fazer a viagem, especialmente para o passeio, as pessoas que têm deficiência de mobilidade, né, cadeirantes. Ele coloca lá um óculos de realidade virtual, né, se conecta na rede e ele ali se movimenta e transita como se fisicamente estivesse. A gente vê também um outro caso bem interessante com o que eles chamam de portos inteligentes. Soluções de 5G, Edge, Computer Vision, que permitem com que os navios atraquem de uma forma mais segura. Né? Tudo usando câmera com informação para guiar o trabalho do comandante, do piloto, para que ele atraque com o maior nível de precisão possível, né? Então, você vê, e esses são serviços oferecidos pela operadora. Entendeu? É lógico que ela sozinha não construiu tudo, ela precisou de parceiros para construir a oferta, mas hoje faz parte de um catálogo de ofertas, um marketplace, vamos dizer assim, de serviços que eles podem oferecer para clientes finais. Muito interessante. Muito interessante. Como então, faz. Vai ser interessante ver o que daqui a 5 anos vai tá rodando por aí em termos de tecnologia que está sendo habilitada ou viabilizada por essas novas ondas aí que estão vindo. Do ponto de vista de adoção, o Brasil está atrasado, está dentro, como é que... A gente queria estar um pouco na frente. Sempre. Sim, deu uma atrasadinha, né, o leilão, vai agora não, agora vai, mas foi, né, então novembro, né, do ano passado foi o leilão, está tudo definido, já sabe-se quem são as operadoras que cobrem cada região, e quais são as obrigações e prazos, isso é muito importante. É lógico que elas vão trabalhar para antecipar esses prazos. Tem a questão que a gente comenta aí da limpeza da faixa, que até no Jornal Nacional se comenta disso toda hora, porque a cada nova cidade que entra o 5G, a frequência que o 5G atua é a mesma frequência hoje da TV por satélite parabólica. Então, para essas pessoas que usam hoje TV satélite parabólica, vai ser necessário trocar o sistema. Então, você tem que trocar antena, tem que trocar cabo e conversor. Tem lá um site que é sigantenado.com.br. Inclusive, para quem é do cadastro único, está cadastrado no cadastro único lá, o governo tem um incentivo, a pessoa não paga. Olha só. Né? Por isso, então, para a população de baixa renda, isso vai ser custeado pelo governo, mas para as outras pessoas não. Mas aí, a partir daí, você tem o serviço disponível, começa nas capitais, depois vai para dentro do Brasil e segundo a Anatel, os compromissos de implementação do 5G nas cidades menores, de 30 mil habitantes para cima, vai até 2029. Tá. Então a gente tem aí uma jornada grande pela frente. Né? Sem dúvida. Muita coisa, muita experiência a gente vai conseguir obter a partir desse rollout. Até porque 6G já é uma conversa que está acontecendo. Já está por aí, né? Não é? Já está por aí, então não sei se vai dar para esperar. Exatamente. Tá bom, não, maravilha. E Fábio, deixa eu fazer uma pergunta claro. agora. Você nos questionou a respeito de IoT, de todas essas tecnologias, 5G e tudo mais, né? A gente tocou muito tempo em parceria o projeto do COE, né, com a Dell. Claro, exato. Só para dar um panorama para o público que não conhece o que é o COE, Por favor. A gente trabalhou em parceria com a Maquinica para desenvolver, e com a Intel para desenvolver projetos que resolvam determinados problemas do cliente, né? Perfeito. A Maquinica entrava como parceiro, desenvolvia um código, desenvolvia a POC, fazia as reuniões com o cliente, nos ajudava em tudo isso. E no final a gente entregava um protótipo, né, para o cliente, para que ele pudesse, enfim, testar se aquela aplicação realmente iria funcionar ou não para a produção do cliente, né? A minha pergunta em relação a isso, né, a essas tecnologias de 5G, IoT, e até Edge também, né? Como é que a Maquinica está se preparando e como que isso, de repente, a gente pode convergir para um próximo projeto junto com a Dell? Como é que a gente tem... Bom, a Maquinica como empresa global, né, e como eu acho que a vocação da Maquinica é totalmente alinhada com tecnologia de ponta, né? A gente inclusive tem como estratégia na nossa espinha dorsal aí, a busca de tecnologias disruptivas que ainda não chegaram no mercado.
para que a gente possa desenvolvê-las e usar a nossa própria estrutura, vamos dizer assim, para levar escalar e levar essas tecnologias novas para o mercado global, nos coloca isso tudo coloca a gente numa situação bastante privilegiada de capacidade de gerar impacto, né? Então a gente, durante toda a parceria aí de desenvolvimento, eu agradeço por isso, que para nós foi uma honra participar disso com vocês durante esse tempo todo, desde o final de 2019, a gente tem trabalhado nisso, tem desenvolvido várias soluções e para nós é uma grata surpresa ver mercados que a gente não conhecia, como agro, como sei lá, mineração, como logística, adotando tecnologias que a gente, né, pode fornecer. E foi um excelente exercício, eu acho, de educação de mercado, que eu acho que foi uma maneira também de democratizar, de facilitar o acesso de empresas a tecnologias de ponta. E para nós também foi um grande aprendizado, uma grande escola nesse processo. Mas ele foi muito focado, nesse primeiro momento, na aplicação da nossa própria capacidade de desenvolvimento, do nosso time de engenharia, de criar coisas muito customizadas, muito específicas, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem globalmente essa visão de que no nosso portfólio de soluções a gente precisa ter tecnologias que ninguém mais tem, alguma coisa que é realmente especial, acho que a gente está evoluindo para um próximo estágio. E esse próximo estágio é justamente como que a gente encurta esse tempo, essa curva, para a adoção dessa tecnologia como formato de produção mesmo, tá? Então, vamos sair da ideia da POC e vamos entregar uma solução que entre em produção o mais rápido possível e realmente traga o impacto e escale, né? Então, para isso, a gente já tem no nosso cinto de utilidades aqui uma quantidade enorme de empresas que são ou startups ou empresas mais desenvolvidas já, com tecnologias prontas e que já estão maduras para chegar no mercado e sair do conceito, né? A gente estava falando da startup, desse ecossistema que existe, muitas boas ideias, né? Mas para que essas ideias se tornem algo realmente, né, de produção e com confiabilidade e que tragam esse impacto, a gente, eu acho que consegue fazer isso com esse portfólio, com esse ecossistema que a gente já tem. Então, a nossa intenção é cada vez fortalecer mais essa parceria com a Dell e impactar cada vez mais aí o mercado. Tá? Obrigado por ter tocado nesse assunto, que eu acho que é fundamental. Eu que agradeço. Tive o prazer de ter a parceria e trabalhar com vocês aí em alguns dos projetos, né? Legal, a maioria deles, então está muito correlacionado com tudo isso, né? Com a parte de, principalmente, inteligência artificial e IoT, né? Que é onde vocês atuam de forma brilhante, assim. Então, muito obrigado pela resposta. Maravilha, maravilha. Não, e assim, eu acho que justamente pela abrangência, né, do que a gente consegue fazer junto, do ponto de vista de aplicação de tecnologia e de acesso ao mercado para impactá-lo, eu acho que a gente vai ter assunto para vários outros episódios aí. Sem dúvida. Então, eu acho que hoje a gente já conversou bastante, já tem bastante informação nova para o pessoal, mas eu gostaria realmente de poder recebê-los de novo em algum momento para a gente poder evoluir ainda mais em alguns outros assuntos, que tem vários. Com certeza. Tá? Então, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de Fábio. vocês, tá? Pessoal, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.